Olá, professor, tudo bom? Esse é o nosso trabalho sobre estatística e o nosso grupo é composto por Laura Viana, João Marcelo, Kathleen, João Pedro e Jonathan. Para a primeira etapa do nosso trabalho, escolhemos a pergunta: quais redes sociais você mais usa, sendo elas Instagram, WhatsApp ou Facebook? Fizemos 30 entrevistas. 15 pessoas responderam que era o Instagram, 12 o WhatsApp e 3 o Facebook. Depois fizemos a frequência relativa decimal, que deu 0,5 para o Instagram, 0,4 para o WhatsApp e 0,1 para o Facebook. Após fizemos a sequência relativa em porcentagem, que deu 50% para o Instagram, 40% para o WhatsApp e 10% para o Facebook. Por final, fizemos a frequência relativa acumulada, que deu 50 para o Instagram, 90 para o WhatsApp e 100 para o Facebook. E por final está o gráfico das redes sociais, cujo mais claro é o WhatsApp, cujo mais claro é o Instagram, o intermediário é o Facebook e o mais escuro é o Facebook. Boa noite, meu nome é Jonatas e eu vou apresentar aqui a segunda etapa. Vou começar falando um pouco sobre variáveis quantitativas, que são aquelas cujos valores são expressos em números. As variáveis quantitativas se subdividem em dois, que são quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Vou começar falando um pouco aqui sobre as discretas, que são quando resultam de um conjunto finito, ou seja, que são de valores possíveis. E as contínuas são quando resultam de um número infinito de valores possíveis que podem ser associados a pontos em uma escala contínua, de modo que não haja lacunas ou interrupções. E quando os dados representam contagens são discretos e casos sejam resultantes de medições são contínuos. E aqui nesse exemplo do lado, nós fizemos uma pesquisa com 20 alunos e perguntamos quantos moradores tinham na casa deles e essas aí foram as respostas. E agora eu vou falar um pouco sobre medidas de centralidade, que são números reais utilizados para representar listas inteiras de dados. Em outras palavras, ao analisar uma grandeza, podemos colher dados numéricos a respeito dela e colocar em uma lista. Por motivos diversos, pode ser necessário representar toda essa lista com valor único, que é justamente uma medida de centralidade. Agora eu vou explicar um pouco da moda, que é o número que mais se repete em uma lista. Para se obter a moda, apenas observe o número que se repete e ele será a moda, o número que mais se repete, na verdade. Não é a quantidade de repetições, mas sim o número que se repete, que no nosso caso aqui deu 4. Vou falar aqui sobre a mediana agora, que se obtém organizando uma lista de números em ordem crescente ou decrescente. O valor que aparecer exatamente no meio da lista é a mediana, que no nosso aqui deu 4. E agora eu vou falar sobre a média. A média, ou média aritmética, que dá na mesma, é também conhecida como valor médio e é obtida pela soma dos dados de uma lista e a divisão desse resultado. No nosso aqui a divisão foi por 20. E em outras palavras, é só somar todos os números e dividir o resultado pelo número de informações que foram somadas. E aqui a nossa média deu 4,1. Meu nome é Kathleen e eu vou falar aqui a terceira etapa. Na terceira etapa, escolhemos a pergunta: qual sua altura? E para responder essa pergunta, colhemos informações da altura de 8 pessoas da nossa sala, inclusive a minha, e fizemos a mediana.
que deu um total de 1,72. A moda, que deu inexistente. E a média, 1,72. E aqui vemos o gráfico mostrando o nome das pessoas e as alturas. E vamos fazer uma comparação da altura de cada pessoa com a média. Lembrando que a média é 1,72. A Laura tem a altura de 1,65, 1,64, 1,65. Então, ela ficou abaixo da média. O João Marcelo tem a altura de 1,75. Ele ficou acima da média. O Pedro, a altura de 1,80. Também acima da média. O Luiz, com a altura de 1,58. Ele está abaixo da média. A Stephanie, com a altura de 1,67. Ela está abaixo da média também. Eu, com uma altura de 1,70, eu estou um pouco abaixo da média. O Lucas, com a altura de 1,78, ele está acima da média. Junto com o João Pedro, com a altura de 1,85, também acima da média. Então, finalizamos essa apresentação e esses são os participantes que fizeram o slide que apresentamos, e são o nosso grupo: a Laura Viana, o João Marcelo, eu, a Kathleen, o Jonatas e o João Pedro.